Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Martinica é um departamento ultramarino insular francês do Caribe com fronteiras marítimas com a Dominica e Santa Lúcia. Sua capital é Fort-de-France. Tem estatuto de região administrativa, assim como outros departamentos da França, como Guadalupe, Reunião, Mayotte e a Guiana Francesa. Martinica tem uma área total de 1.100 km², tem 65 km de comprimento e 27 km de largura. É para lá onde vamos falar com José Manuel do Rosário do Quaresma, médico santomense que trabalha no Serviço de Cirurgia Cardíaca do Centro Hospitalar Universitário da Martinica. Nasci na Boa Morte, estudei na escola primária da Boa Morte, primeira e segunda classe, e na escola primária do Boboforo, terceira e quarta classe. Estudei na escola preparatória Pedro Alves Cabral, atualmente Patrício Lumumba. Depois o Liceu Nacional. Nos anos, acabei a formação liceal em Santo Tomé, na altura era só o 11º ano, não tínhamos o 12º. E em 81, imediatamente em setembro de 81, fui para Angola. Radiquei-me em Angola uns meses, como o meu objetivo era fazer a minha formação superior. As condições em Angola não permitiam, eu fui para Lisboa. E em Lisboa, com o apoio de amigos, inscrevi-me na Faculdade de Medicina de Lisboa e terminei a minha formação em Medicina em 90. Portanto, até entre colegas nós somos conhecidos por noventinhas. José Manuel, eu sei que a sua vida estudantil em Lisboa foi muito marcada pelo associativismo. Fale-nos um pouco desta vivência. Em Lisboa, nós, na altura, os estudantes não tinham um ponto de referência, não existia nenhuma associação de estudantes, e nós, um grupo de colegas de vários horizontes, de santomenses de vários horizontes, nós constituímos a primeira associação de estudantes de Santo Tomé e Príncipe em Portugal. Na altura, o presidente da associação era Liberato Muniz, eu era o vice-presidente da associação e nós tínhamos como tesoureiro da associação o Alcídio Montoya. Naquela época, qual era o vosso foco? O nosso objetivo na altura era congregar os estudantes em prol da pátria, se podemos dizer assim. Nós fazíamos, tentávamos integrar os estudantes, a receber os estudantes, a acompanhar a integração dos mesmos, a apoiar pontualmente os estudantes, porque as dificuldades eram muitas. Eu recordo que na altura nós, a associação,
chegámos mesmo a financiar passes de transportes, mesmo pontualmente, casos particulares, casos pontuais, mesmo financiar alojamentos a estudantes santomenses em Lisboa. Depois de concluir a medicina, chegou a exercer esta profissão em Portugal? Depois trabalhei como médico urgentista, podemos dizer assim, durante quase 5 anos. Depois, na altura era, não se podia fazer a especialidade não tendo a nacionalidade portuguesa, ou europeia. Depois de ter adquirido a nacionalidade portuguesa, inscrevi-me como na altura nós chamávamos de internato complementar para fazer a especialidade. Fiz a especialidade em medicina, em anestesia e reanimação, anestesia e cuidados intensivos, no Hospital dos Capuchos, Santo Antônio dos Capuchos, e depois também trabalhei, trabalhei no INEM, no Instituto Nacional de Emergências Médicas, trabalhei na Almada, fomos nós que abrimos o carro de Setúbal. Fui o segundo negro a trabalhar como médico no INEM em Portugal. Conte-nos como é que foi a mudança de Portugal para Martinica. Queria aperfeiçoar a minha formação em termos de INEM, porque eu adorava muito trabalhar em pré-hospitalar, fazer urgências pré-hospitalares, e recordo, foi em maio, ainda era interno de anestesia na altura, e fui a Chicago fazer uma formação em ATLS, quer dizer, ATLS, a tradução em inglês quer dizer cuidar dos pacientes ainda antes dele chegar ao hospital. Portanto, cuidar de um paciente traumatizado, politraumatizado antes da chegada ao hospital. Portanto, eu fiz a formação o ATLS foi 2 semanas em Chicago. Na altura, foi a primeira cidade americana que eu conheci. Depois, regressei, quando acabei a formação, eu queria ir fazer o equivalente ao INEM em França, que é o SAMU, que é Serviço Médicos de Urgência. E nesta altura conheci alguém que disse, olha, na altura já tinha acabado a formação em anestesia, estava como titular no Hospital de Santarém, tinha acabado com a anestesia, já estava a trabalhar como titular no Hospital de Santarém, e nas minhas férias conheci alguém que disse, mas és anestesista, interessa-te vir trabalhar connosco? Eu disse, aonde? Na Guiana Francesa. Eu disse, a Guiana Francesa, isto fica onde? Está bem? Pronto. E foi neste percurso, até eu recordo, fui de férias, cheguei a casa e disse à minha esposa, olha, vamos de férias à Guiana Francesa. Bom, isto fica onde? Bom, está bem. Fomos à Guiana Francesa durante 7 dias. Gostei imenso pela simplicidade das coisas, porque em Portugal, na altura, trabalhava no Hospital Santarém, era titular, trabalhava no Hospital Santarém, estava no quadro do Hospital Santarém, fazia bancos no Hospital São José, em Lisboa, fazia o carro do INEM da Almada, fazia o carro do INEM de Setúbal, era, praticamente quase nem... em minha casa, praticamente só dormia 2 vezes por semana. Olha, não é, tinha um bom nível de vida, sinceramente tinha um bom nível de vida, mas tinha uma qualidade de vida péssima, porque e depois de ter chegado a Guiana, gostei imenso da situação, a proposta que me fizeram na Guiana Francesa, e sobretudo, quando era interessante, eu por lá fiquei, enviei uma carta ao serviço em Santarém, a pedir admissão, na altura foi em 2000, as pessoas diziam, mas és maluco, vais deixar a função pública, não sei o quê, pronto, mas eu sempre guiei pela minha cabeça, sempre, e agora, depois de ter estado na Guiana,
fiquei 2 anos na Guiana Francesa. Depois de ter estado 2 anos na Guiana Francesa, como na Guiana Francesa eles não têm o serviço de cirurgia cardíaca, enviaram-me para transportar um paciente da Guiana para Martinica. Eu cheguei a Martinica, para o serviço da cirurgia cardíaca. Eles disseram, mas és anestesista, já trabalhaste na cirurgia cardíaca? Eu disse, está bem, sim, já trabalhei na cirurgia cardíaca, até porque em Portugal trabalhei no serviço de cirurgia cardíaca no Hospital Santa Marta, um hospital que penso que já não existe. Depois deixei a Guiana Francesa, vim para o serviço da cirurgia cardíaca da Martinica e por lá fiquei. E como a Martinica tem muitas similitudes com São Tomé, eu sinto-me em casa, sinceramente sinto-me em casa. Diga-nos como foi a sua integração na Ilha Martinica. Foi bastante boa, embora quando eu saí de Portugal para a Guiana Francesa, tinha algumas deficiências em francês. Pronto. Eu percebia o francês, mas não falava francês. Pronto, é evidente. O francês da base, eu tinha o francês do liceu, não era suficiente para... Pronto. Mesmo até hoje, eu digo aos colegas, quando nós estamos a conversar, mas eu nunca estive num instituto de língua francesa para fazer francês. Pronto. Eu, depois de ter chegado à Guiana Francesa, a minha tática foi comprar livros infantis para aprender francês. E pronto, eu tive colegas que me apoiaram imenso. Eu fui, sinceramente, por acaso, quando cheguei a Martinica, tive pessoas que me apoiaram mesmo, muito mesmo. Existem mais santomenses a residirem ali em Martinica? Na Martinica nós somos 3 santomenses. Atualmente temos um rapaz e 2 raparigas. Não, temos uma santomense que ela nasceu em Guadalupe, e ela está cá, pronto, é a nossa decana, porque no fundo é ela que está cá há mais tempo, ela está cá há mais de 20 anos. Que ela chama-se Maria José. Temos uma santomense também, esta é a mais nova, é a caçula, podemos dizer assim, porque ela também está cá recentemente, ela está cá por volta há 3, 4 anos, sensivelmente, que é a Tânia, o apelido não sei, mas e eu, atualmente. Sendo apenas 3 santomenses, como é o vosso convívio ali na ilha? Com a Maria José nós encontramos regularmente, ao telefone. Ela já esteve cá várias vezes cá em casa, com a família. Com a Tânia, pronto, embora a Tânia, por ser mais nova, acabou de chegar e ela ela não conhece a Maria José, pronto, apesar de não conhece a Maria José, mas ainda estivemos a falar, ainda há 2 dias, estive a falar com a Tânia, diz, olha, vamos ver se nos encontramos, e pronto, embora até a Maria José a Maria José, bom, ela saiu de São Tomé, tinha 12 anos, sensivelmente, a Maria José, mas ela ainda canta umas canções de Leonido Bolsapema. Em termos de alimentação, existe alguma semelhança entre a Martinica e São Tomé e Príncipe? Podemos fazer a mesma alimentação que em São Tomé. Pronto, temos os ingredientes quase todos, pronto, mesmo até mesmo ossam temos, portanto, até o calulu podemos fazer. O mundo vive hoje a pandemia Covid-19. Como médico e como cidadão santomense, como é que está a lidar com este problema? Atualmente, em relação ao Covid-19, a situação está controlada, está bastante controlada mesmo, podemos dizer bastante controlada mesmo, porque nós temos atualmente, há um momento neste momento temos 200 casos confirmados, 200 casos confirmados, temos
zero pacientes hospitalizados, não temos pacientes hospitalizados, e temos, pronto, a lamentar 14 mortes. Isto tem a ver porque a situação, a maioria dos casos, eu penso que à volta de 60% dos casos foram casos importados. Fosse estabelecido desde o início uma conduta para evitar o contacto de pacientes no seio hospitalar com outros pacientes. Quer dizer, em caso de sintomas, em caso de suspeição, as pessoas telefonavam, as pessoas ou os familiares telefonavam, os agentes sanitários equipados iam buscar os pacientes a casa. Portanto, isso fazia com... E depois de se cuidar do paciente, ele mesmo, todas as pessoas que entraram em contato com o paciente eram controlados ou recomendava-se que fizesse automaticamente a quarentena de 14 dias. Entramos na reta final da nossa conversa com o médico José Manuel Quaresma, e por causa do muito calor que se faz sentir aí em Martinica, o nosso entrevistado vai mudar de roupa, pelo que vamos aqui fazer um breve intervalo. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Agora sim, voltamos à conversa com o médico José Manuel Quaresma, já de t-shirt, para lhe perguntar se a população ali em Martinica tem a tradição de usar plantas medicinais. As pessoas começaram a utilizar muito as ervas para aumentar a imunidade. Podemos dizer assim. Pronto. Não são ervas curativas, não são curativas. As pessoas tinham consciência de curativas, mas as pessoas que favorizavam a imunidade. São ervas que existem em São Tomé, exceto uma que me apresentaram, mas a maioria, aquilo chamam atumô, eu penso que aquilo até é parecido com a rosa de porcelana, mas aquilo dá umas flores no topo. Pronto. Fazem chás, havia mesmo cápsulas mas o objetivo era aumentar a imunidade, porque a pessoa sabia que aquilo não tratava, mas se aumentasse a minha imunidade, eu tinha mais resistência caso ficasse doente. Estando a residir em Martinica há aproximadamente 20 anos, qual é a relação que tem com o seu país natal, São Tomé e Príncipe? Ultimamente tenho ido regularmente, pronto. Felizmente ainda tenho a minha mãe viva, que vive em São Tomé, pronto, vive em São Tomé. Eu posso dizer que ela vive em São Tomé, atualmente está em São Tomé. Ela ora está em Portugal, ora está em Angola, mas pronto, ela basicamente está mais em São Tomé do que noutros pontos. E eu vou regularmente a São Tomé, no mínimo uma vez por ano vou a São Tomé. Embora, para chegar a São Tomé, são 3 dias para chegar a São Tomé. Quando chego a São Tomé, de Martinica para São Tomé, já perdi 3 dias. Eu sei que dentro de 3 anos estará na reforma.
Vai regressar ao seu país, São Tomé e Príncipe, para dar a sua contribuição? Eu, sinceramente estou a pensar, mas irei a São Tomé, não, pronto, irei a São Tomé trabalhar noutra área, mas não na área médica, pronto, posso colaborar, mas irei, pronto, eu só posso dizer que nesta fase o que eu estou a pensar, dentro de 3 anos estarei na reforma e penso ou viver uma parte do tempo em São Tomé. Uma vez estarmos em tempos de pandemia Covid-19, que conselhos daria a população são tomense? É difícil, eu sei que ficar em casa, as pessoas têm filhos, mas procurarem a máxima, protegerem-se, sobretudo. Se saiam de casa, utilizam máscara, por favor. Porque nós estamos, se saem de casa, a máscara não podemos esperar o Estado nos dê tudo. Pode-se fazer máscara com uma velha camisola, com agulha e linha, a pessoa faz máscara com uma velha camisola, mistura uma camisola velha com um tecido à frente. Eu penso que isto é importante, porque assim a pessoa está a ajudar a si própria e está a ajudar os outros. Porque as pessoas têm que acreditar que a doença existe. Porque eu sei que em todos os países, em todos os quadrantes, há negacionistas. Quer dizer, as pessoas que dizem, não, isto não existe, isto é... Pronto, mas a doença, ela existe e ela mata. José Manuel, estamos na reta final desta conversa. Já agora aproveito para enviar cumprimentos aos seus familiares e amigos. Eu tenho familiares, amigos, pronto, tenho cumprimentos à minha mãe, é evidente, eu não sei se ela vai estar em contato, aos amigos, tenho muitos amigos, nem vou citar todos porque senão, pronto, tenho amigos todos os quadrantes, mas uma coisa é certa, política, nada, não faço política, não falo de política, não gosto de política, detesto política. Ninguém pode dizer, olha, eu vi o fulano tal numa reunião de um partido X, nunca estive numa reunião, pronto, só nos tempos do Partido Único que é os comícios, pronto, que era para ver as namoradas. Martinica é uma ilha de história, o berço do ritmo contagiante, o zouk. 3 palavras resumem a ilha Martinica: insular, tropical e paradisíaca. Um verdadeiro encanto para os olhos, para o paladar e para a alma. É nesta ilha, no coração do Caribe, entre a América do Norte e do Sul, reside e trabalha o médico são-tomense José Manuel do Rosário Quaresma, com quem tivemos o prazer de partilhar convosco o seu percurso de vida de imigrante que começou em Angola, passando por Portugal e agora na Martinica. Porque estamos em tempo de Covid-19, siga os conselhos das autoridades sanitárias. Fique em casa. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Magazine dos são-tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá.
todas as quartas-feiras, na TVS.